Quando a estação científica Erebus, no coração da Antártida, enviou um sinal de alarme, ninguém deu importância. Em condições como essas, os equipamentos costumam falhar e breves interferências na comunicação por rádio são comuns. Mas desta vez, tudo foi diferente. Antes da perda de contato, foi registrada uma mensagem codificada no protocolo de emergência. Ela continha apenas algumas palavras. Foi encontrado algo impossível de descrever. Depois disso, silêncio. O centro de controle na Austrália tentou restabelecer o contato, mas a estação não respondeu mais. 24 horas depois, uma equipe de resposta de emergência foi enviada para a área. Faltavam cerca de 48 horas para a chegada da equipe de resgate, e durante todo esse tempo começaram a circular rumores na internet. Alguém mencionou atividade sísmica, outros afirmavam ter visto o deslocamento de maquinário pesado pela plataforma de gelo. Tudo parecia apenas pânico comum. No entanto, o interesse aumentou quando o acesso à informação foi subitamente restringido e todas as publicações que mencionavam a estação Erebus começaram a desaparecer. Quando a equipe de resgate chegou ao local, a estação estava vazia, sem sinais de luta nem indícios de desastre. Todos os equipamentos estavam em perfeito funcionamento, os estoques de comida e água permaneciam intactos, mas não havia ninguém, nem mesmo pegadas na neve. Era como se tivessem evaporado. A única coisa encontrada foi um arquivo criptografado no disco rígido do computador principal. Nele havia arquivos com a data da última modificação, 3 horas antes do sinal de socorro. Os melhores especialistas tentaram entender o que havia neles. No entanto, nem mesmo eles conseguiram explicar uma estranheza. Nas gravações das câmeras de vigilância instaladas ao redor da estação, nas últimas horas, ninguém entrou ou saiu. Como toda a equipe desapareceu, e enquanto os especialistas discutiam sobre a natureza do desaparecimento, um dos operadores notou algo estranho ao fundo de uma das câmeras, um movimento sob a superfície do gelo, uma sombra enorme, como se estivesse passando lentamente sob a estação. Naquele momento, ninguém ainda entendia exatamente o que haviam captado na câmera. Mas alguém em um departamento militar restrito começou a agir imediatamente. Afinal, algo parecido já havia acontecido antes, mas não aqui e não em nosso tempo. 6 dias após o incidente na estação Erebus, uma rede de sensores sísmicos espalhados pela Antártida como parte de um programa internacional de monitoramento registrou uma série de oscilações incomuns. Elas não se pareciam com os tremores padrão de origem tectônica. Eram oscilações lentas, como se arrastassem, intermitentes, mas com uma lógica clara nos intervalos. Os cientistas chamaram isso de eco subglacial. O mais estranho era que a fonte dos sinais estava localizada em uma área onde antes só havia sido registrada uma espessa camada de gelo e rocha. Não havia cavidades nem anomalias geotérmicas ali. No entanto, agora esses sinais de eco se repetiam com uma certa periodicidade, como se alguém ou algo estivesse se movendo. Para verificação, radares via satélite foram acionados. E foi então que chegaram os primeiros dados que deixaram até mesmo os geofísicos mais experientes perplexos. A mais de 2 milhas de profundidade sob a superfície, na região da depressão sob o gelo, era visível uma forma que lembrava um corpo alongado com várias dezenas de pés de comprimento, sem contornos nítidos, mas denso, com estruturas internas. A princípio, supuseram que era apenas uma ilusão de ótica. No entanto, após 3 dias, a forma começou a mudar de posição. A massa de gelo ao redor se deslocou. Isso significa que o objeto não é estático. Isso era impossível. Não há condições para movimento ali. A temperatura está abaixo de -90, a pressão é extrema, o acesso ao oxigênio é zero. Mas a forma se movia. Após essa descoberta, a informação imediatamente entrou em circulação restrita. Os cientistas independentes foram afastados das pesquisas, e em seu lugar chegou uma equipe sob controle de órgãos estatais. Novos termos começaram a aparecer nos relatórios: corpo anômalo, massa biológica não classificada, conservação preliminar. Um dos cientistas escreveu em seu blog pessoal que essa é a maior descoberta desde os dinossauros. Esse blog foi apagado 3 horas depois e o próprio autor deixou o projeto de forma repentina. Algo se movia sob o gelo e esse algo tinha uma forma que a ciência teria dificuldade em explicar. Quando as informações sobre a anomalia sob o gelo começaram a vazar para os círculos científicos, um dos geólogos que trabalhava em uma região vizinha da Antártica decidiu comparar as coordenadas com suas próprias anotações. 5 anos atrás, seu grupo realizou uma perfuração na área de uma antiga plataforma continental que ficou sob o gelo há dezenas de milhões de anos. Naquela ocasião, eles encontraram um grande fragmento de rocha, no qual era possível distinguir o contorno de uma estrutura óssea. Segundo uma avaliação preliminar, aquilo poderia ser parte de um crânio, mas seu tamanho não se encaixava nos padrões dos animais conhecidos que habitavam as águas da Antártica. Na época, a descoberta foi atribuída a uma reconstrução mal sucedida. Alegaram que não estava claro o que era aquilo, provavelmente uma sobreposição de diferentes camadas de rocha. O artefato foi enviado para um depósito fechado na Nova Zelândia e acabou sendo esquecido. Mas agora, levando em conta os novos
dados, o geólogo iniciou uma reavaliação dos materiais. Na nova análise, utilizando tomografia tridimensional, ficou claro, não se tratava de uma sobreposição, mas sim de parte de um crânio maciço. Ele apresentava uma cavidade sob o olho, um arco mandibular robusto e uma curvatura característica típica dos predadores do Mesozoico. O mais preocupante era que a estrutura do osso se mostrou mais densa do que a dos dinossauros conhecidos, o que indicava ou um modo de vida incomum, ou um ambiente marinho com condições extremas. Um crânio assim poderia pertencer a uma criatura semelhante ao mosasauro, mas que superava os tamanhos já conhecidos. Os cientistas evitavam fazer declarações sensacionalistas, mas os relatórios internos já continham frases como predador marinho anormalmente desenvolvido e espécie desconhecida do período Jurássico ou Cretáceo. Quando as coordenadas da descoberta foram comparadas com as anomalias sob o gelo, descobriu-se que elas estavam alinhadas na mesma linha geológica. E se for realmente o mesmo organismo, estamos lidando com uma criatura cujas dimensões poderiam chegar ao comprimento de um ônibus. Mas a pergunta continuava a mesma: como uma criatura dessas poderia ter sobrevivido ou sequer existir nos dias de hoje? Para entender a natureza da descoberta, um grupo de paleontólogos iniciou uma revisão urgente dos dados de arquivo sobre predadores marinhos que viveram milhões de anos atrás. E quanto mais eles aprofundavam a pesquisa, mais paralelos surgiam com espécies que realmente existiram, especialmente com uma delas, o Leviatã melvillei. O Leviatã era uma baleia predadora gigante que viveu há cerca de 10 milhões de anos. Ela possuía dentes maciços com mais de um pé de comprimento e rivalizava em ferocidade com o megalodonte. No entanto, descobertas desse tipo nunca foram registradas na Antártida, e isso gerava ainda mais perguntas. Alguns fósseis relacionados aos mosassauros, répteis marinhos que podiam chegar a 60 pés de comprimento, também indicavam uma possível distribuição desses seres por todo o hemisfério sul. Agora imagine, se tais espécies realmente existiram nessas águas e um fóssil foi encontrado na área onde elas costumavam viver, será que é possível que um exemplar tenha de alguma forma ficado preso em uma armadilha sob o gelo? Teoricamente sim. E ideias semelhantes já foram levantadas na comunidade científica antes, não como um fato, mas como uma possibilidade hipotética. E agora, uma comparação. A varredura da massa de gelo revelou uma estrutura que lembra uma coluna vertebral com mais de 40 pés de comprimento. Esse número se encaixa exatamente nos parâmetros dos conhecidos predadores gigantes. Por enquanto, isso é apenas uma sombra na tela. Mas as coincidências assustavam, especialmente quando a forma começou a se mover. A equipe que realizava a perfuração na área da depressão subglacial se deparou pela primeira vez com o fato de que a broca desviou bruscamente para o lado. Era como se tivesse atingido algo macio, denso, mas não rochoso. A análise das amostras retiradas revelou um alto teor de matéria orgânica e vestígios de cálcio, componentes típicos de restos de organismos vivos. Após uma série de amostragens, foi tomada a decisão de descer uma sonda com câmera pelo poço. A imagem obtida a mais de 1,5 milha de profundidade estava borrada, mas mostrava claramente algo que lembrava a textura de pele. Uma pele com superfície áspera, quase estriada, como a de grandes répteis marinhos. Ao mesmo tempo, surgiram rachaduras de formato incomum no lado externo da cúpula de gelo, logo abaixo da estação. Elas pareciam enormes sulcos longitudinais, como se alguém ou algo tivesse se agarrado ao gelo. O tamanho desses sulcos ultrapassava 15 pés. Nenhum animal moderno poderia deixar marcas como essas. Foi decidido retirar a maior parte da equipe, mas um dos engenheiros conseguiu fazer medições e carregar os dados em um servidor externo. Esses dados foram posteriormente analisados por especialistas independentes. Um deles afirmou que a estrutura do gelo na região dos sulcos estava deformada de dentro para fora, como se algo estivesse se movendo lentamente sob ele, mas com uma massa enorme. E então surgiu a primeira hipótese séria. Talvez sob o gelo não estejam apenas restos mortais. Talvez seja uma criatura mergulhada em um estado profundo de anabiose. Como isso é possível? Quando as amostras de material orgânico extraídas do poço de gelo chegaram ao laboratório, os especialistas esperavam ver o quadro típico de fósseis antigos. Células destruídas, fragmentos de tecidos, vestígios de mineralização. Mas o que eles descobriram contradizia os conceitos biológicos básicos. Em alguns fragmentos microscópicos foram encontrados vestígios de colágeno, uma proteína que raramente se preserva por mais de algumas dezenas de milhares de anos, especialmente no ambiente agressivo do permafrost. Além disso, os tecidos preservaram estruturas nítidas de capilares e algo que, à primeira vista, lembrava núcleos celulares. Isso significava que as amostras poderiam ter não milhões, mas no máximo dezenas de milhares de anos. Essa conclusão levava a duas explicações. Ou se tratava de material biológico bastante recente, que de alguma forma acabou nas camadas profundas do gelo, o que é quase impossível, ou estávamos diante de um fenômeno único de conservação, no qual a matéria orgânica pôde se preservar em estado congelado por um período incrivelmente longo.
A comunidade científica ficou dividida. Alguns falavam em avanço revolucionário, outros em falsificação, e havia quem pedisse silêncio até a conclusão da análise. Mas parte dos dados já havia vazado para a internet, seja por engano ou de forma intencional. E entre esses dados estavam fotografias da estrutura dos tecidos quase idênticas às dos grandes mamíferos marinhos. O que isso significa? Se admitirmos que sob o gelo não está apenas um predador mesozoico congelado, mas um fragmento de um organismo preservado, surge então a questão mais inquietante. Seria possível que ele tivesse sobrevivido milhões de anos em estado de anabiose? Após o aumento da atividade em torno da estação Erebus e das anomalias sob o gelo, o governo subitamente bloqueou o acesso à região. Toda a comunicação, satélite, rádio, internet, foi bloqueada formalmente durante o período de manutenção preventiva. Na prática, começou um isolamento total da área. Grupos científicos de outros países que anteriormente trabalhavam nas proximidades foram evacuados às pressas. Ao mesmo tempo, a justificativa oficial soava absurda, ameaça de colapso do gelo. No entanto, os geólogos não registraram nenhum sinal de instabilidade. Além disso, pesquisadores independentes observaram que, por algum motivo, estavam sendo removidos artigos científicos publicados nos últimos meses relacionados à geologia e biologia da região antártica. Jornalistas tentaram obter mais detalhes, mas ninguém respondia aos pedidos de informação. Um blogueiro popular, conhecido por suas investigações, publicou um post com supostas imagens de satélite da área. Uma hora depois, sua conta foi excluída, e ele próprio afirmou que cometeu um erro e apagou todos os vídeos. Em meio a esse silêncio, especialistas que tinham acesso ao projeto começaram a falar anonimamente. Um deles relatou ter visto parte de um relatório sobre possível atividade biológica nas camadas de gelo. Outro mencionou que poderiam ter sido criadas condições para que o organismo experimentasse uma reativação temporária das células. Outro afirmou que eles não encontraram um corpo propriamente dito, apenas um rastro, como se algo tivesse deixado o gelo muito recentemente. Quando o silêncio se torna total, isso sempre significa que alguém tem medo do barulho. Com o objetivo de verificar todas as informações recebidas, um grupo independente de pesquisadores decidiu criar um mapa tridimensional da área sob o gelo, utilizando dados de satélite disponíveis, antigos escaneamentos e cálculos. O que eles reconstruíram acabou sendo inesperado. De fato, sob o gelo da Antártida existe um sistema de túneis e cavidades kársticas conectadas a uma rede de lagos subterrâneos. O maior deles é o Lago Vostok, já conhecido há muito tempo pela ciência. No entanto, ao lado dele foram encontradas formações não registradas. Uma dessas formações, uma depressão alongada que se estende para baixo por quase 2 milhas, tinha a forma de um túnel quase vertical. No fundo dela havia uma caverna do tamanho de um prédio de vários andares. Ela era cercada por gelo denso e possuía sua própria fonte de calor, provavelmente de origem geotérmica. Biólogos há muito tempo supunham que tais zonas poderiam sustentar vida, ainda que microscópica, mas agora tratava-se de um vazio no qual, teoricamente, poderia caber uma criatura de proporções colossais. E se essa cavidade de alguma forma esteve conectada ao oceano milhões de anos atrás, um animal de grande porte realmente poderia ter entrado ali, e com certo grau de isolamento e temperatura estável, ter sobrevivido. No entanto, essa não foi a principal descoberta. Dentro da caverna havia uma estrutura que lembrava uma impressão, enorme, espiralada, com linhas semelhantes a marcas de músculos e pele. Ela foi registrada a quase 3 milhas de profundidade, e em uma das varreduras algo se moveu, literalmente cerca de 4 centímetros. O movimento foi registrado pelos instrumentos. Alguém riu, outro revisou as varreduras 10 vezes e alguém disse: "Escaneiem de novo, antes que isso desapareça completamente." Novas perfurações começaram na profundidade onde a suposta forma foi detectada. Os pesquisadores tentavam entender com o que estavam lidando, restos de um corpo, uma impressão, uma formação cristalina ou algo diferente. Mas quando uma nova amostra foi extraída, tudo mudou. No centro do fragmento de gelo havia um elemento escuro, organizado demais para ser uma pedra e poroso demais para ser um osso. Ao microscópio, ele revelou uma estrutura complexa, semelhante a um tecido cartilaginoso. Isso significava que não estávamos lidando com uma impressão, mas sim com um biomaterial real. Ele não estava completamente mineralizado como um fóssil, e isso causava total confusão na datação. A temperatura real da camada onde a descoberta foi feita variava em torno de menos 90 graus Fahrenheit. Isso praticamente exclui qualquer atividade metabólica. No entanto, um leve traço térmico foi registrado próximo à amostra. Ninguém sabia como isso era possível. Havia muitas suposições: reação de cristalização, bolsão geotérmico, atividade bacteriana, mas nenhuma delas explicava completamente a estrutura preservada do tecido. Naquele momento, um dos geólogos pronunciou pela primeira vez a frase que depois seria repetida várias vezes: "Isso não é um vestígio do passado, isso talvez seja um vestígio do presente." E embora ainda não houvesse provas de que o organismo estivesse ativo, o próprio fato de as amostras estarem nesse estado significava uma coisa: nosso planeta ainda guarda segredos para os quais a ciência não está pronta para dar respostas. E entre eles não estão apenas questões sobre sobrevivência, mas talvez sobre a observação de
nós. O Lago Vostok é há muito tempo conhecido como uma formação subglacial única, isolada da superfície por mais de 10 milhões de anos. Com cerca de 3 milhas de profundidade, ele representa um ecossistema que não teve contato com o mundo exterior desde a época dos dinossauros. É justamente aqui que, segundo alguns cientistas, podem ter sobrevivido organismos há muito considerados extintos. Em 2011, a Rússia anunciou oficialmente o sucesso da perfuração até o Lago Vostok. Naquela ocasião, foram encontradas formas únicas de vida microbiana nas amostras de água. No entanto, parte dos relatórios nunca foi publicada e os experimentos logo foram interrompidos, formalmente devido a riscos ambientais. Agora, a atenção voltou-se novamente para o Vostok, porque uma nova varredura revelou, sob uma das camadas de gelo, há algo que, em formato, lembra uma cordilheira, uma linha gigantesca e sinuosa que se estende para o interior do lago. Os cientistas discutiam. Isso pode ser uma estrutura geológica, mas ao comparar com as formas de cartilagens e vértebras de cetáceos modernos, a semelhança era assustadoramente precisa. Foi exatamente então que surgiu a ideia de lançar um drone subglacial. A missão foi secreta e quase ninguém sabia sobre ela. Mas um dos engenheiros que participou do projeto mais tarde contou anonimamente: "Vimos uma sombra, ela se movia, não a encontramos mais, mas me lembro de como ela olhou para a câmera. Quando começaram a aparecer as primeiras imagens das câmeras subglaciais e fotos microscópicas dos tecidos, a comunidade científica ficou dividida. Alguns consideraram isso uma sensação, outros uma falsificação grosseira. Mas o próprio fato de que a discussão acontecia a portas fechadas e não era permitida na grande imprensa já dizia muito. Paleontólogos com experiência em répteis marinhos demonstraram um interesse cauteloso. A estrutura do tecido lembrava exemplares conhecidos de mosassauros, mas com diferenças que indicavam uma possível ramificação lateral do ramo evolutivo. A questão não era se tal criatura existiu, mas como ela conseguiu se preservar em um estado tão intacto. Biólogos de programas árticos imediatamente traçaram um paralelo com as descobertas de mamutes bem preservados no permafrost da Sibéria. Lá, encontravam não apenas pele e pelos, mas até mesmo sangue em estado semilíquido. E se isso é possível com mamíferos, poderia existir um cenário semelhante com predadores marinhos? Um dos cientistas declarou: "Esta é uma descoberta que pode mudar nossa compreensão da extinção como fenômeno. Talvez algumas espécies não tenham realmente sido extintas, mas simplesmente entraram em hibernação por milhões de anos." Essa frase rapidamente desapareceu da ata da reunião e ele nunca mais repetiu palavras semelhantes. Enquanto isso, geoquímicos descobriram que, na área onde o rastro foi encontrado, havia uma concentração elevada de metano e sulfeto de hidrogênio, um gás que pode se formar tanto pela decomposição de matéria orgânica quanto pela atividade vital. A segunda opção seria impossível se essa criatura não estivesse pelo menos parcialmente viva. O paradoxo: quanto mais dados eram obtidos, menos informações ficavam disponíveis para o público. Dezenas de publicações foram removidas, fóruns foram fechados, artigos científicos foram retirados, as pessoas que publicaram fotos e relatórios ou retrataram suas declarações ou desapareceram do espaço público. O desaparecimento mais notório foi o de uma bióloga da França, que trabalhava em uma missão internacional sob o gelo. Após publicar um relatório sobre a provável atividade dos tecidos, ela viajou para uma conferência e nunca mais foi vista. Seus colegas afirmaram que ela entrou em uma licença prolongada, mas ela nunca mais fez contato, nem em círculos pessoais, nem científicos. Nas grandes universidades onde essa descoberta era discutida, as discussões passaram a ocorrer sem registros formais. Todos os documentos eram enviados pessoalmente, impressos e armazenados sem cópias digitais. Isso se assemelhava mais ao modo de operação de laboratórios secretos do que à ciência aberta. Um dos jornalistas que investigava o caso chamou a atenção para um padrão interessante. Quanto mais próximo alguém estava da análise real das amostras, mais rapidamente perdia o interesse pelo assunto, como se algo lhes fosse explicado ou ameaçado, ou mostravam algo que os fazia permanecer em silêncio. Enquanto a imprensa oficial escrevia sobre a reavaliação dos dados, nos bastidores acontecia algo completamente diferente. Alguém muito influente queria que essa descoberta não se tornasse de conhecimento público, pelo menos por enquanto. Apesar do silêncio das estruturas oficiais, um dos laboratórios no sul do Chile, independente e privado, conseguiu acesso a uma cópia das amostras, repassadas por canais alternativos. A equipe deles começou a investigar o tecido em segredo. Os resultados superaram até mesmo as expectativas mais ousadas. A composição do tecido indicava uma resistência incrível. Ele continha proteínas resistentes a variações extremas de temperatura, além de traços de lipídios típicos de animais capazes de entrar em anabiose prolongada. Alguns desses elementos são encontrados em espécies de águas profundas que sobrevivem sob pressões monstruosas.
Mas o principal é que dentro dos tecidos foram encontradas estruturas semelhantes às células embrionárias. Isso significava que as células ainda podiam se dividir, não ativamente, mas em potencial. No laboratório, não afirmaram que a criatura estava viva, mas reconheceram ela não estava completamente morta. Essa notícia se espalhou entre vários grupos independentes, mas a reação foi a mesma. Todos exigiram a interrupção das pesquisas. A razão era o perigo de contaminação por micro-organismos desconhecidos. O motivo oficial parecia lógico. Mas entre os cientistas, ninguém falava sobre vírus. Todos falavam de outra coisa. Se isso for realmente anabiose, quem sabe o que pode acontecer ao interrompê-la? Casos de crioconservação na natureza são conhecidos há muito tempo. Rãs, vermes, algumas espécies de peixes são capazes de congelar e, após meses, voltar à vida. Mas todos eles são organismos pequenos. Aqui, porém, tratava-se de uma criatura cujo comprimento poderia chegar a 40 pés. Mas na Antártida existe um fenômeno único: zonas de calor geotérmico localizadas sob a camada de gelo. É justamente nessas zonas que, teoricamente, é possível a existência de água líquida e temperatura estável, mesmo com o congelamento profundo da superfície. Se a criatura entrou em uma dessas zonas já morta, ela poderia ter sido preservada. Se entrou viva, poderia ter entrado em estado de anabiose. A anabiose prolongada é um fenômeno raro, mas possível, especialmente se o organismo for originalmente adaptado a condições extremas. E talvez foi exatamente isso que garantiu a sobrevivência de uma espécie considerada extinta há dezenas de milhões de anos. Mas há um porém. Se o organismo começou a despertar e todos os indícios apontavam para isso, significa que as condições mudaram, e mudaram não por acaso. Os relatórios finais, reunidos a partir de fontes dispersas, mostravam um quadro preocupante. A atividade sob o gelo estava aumentando. Os dados das estações sísmicas registravam micromovimentos regulares na região do Lago Vostok. Os sensores térmicos indicavam um aumento gradual da temperatura. O último sinal antes da desconexão registrou um breve fragmento de vídeo. A câmera entrou em uma área de água turva e escura. Por uma fração de segundo apareceu uma sombra maciça. Em seguida, a imagem desapareceu. Depois disso, a estação foi completamente desligada. Todos os cientistas foram evacuados. O acesso está fechado. Nas fontes oficiais, silêncio. E agora, nos arquivos confidenciais, há um caso que não pode ser divulgado, porque, se for confirmado, a humanidade terá que encarar um fato. A vida no planeta não é apenas mais antiga do que pensávamos. Ela é mais inteligente, mais resistente e nem sempre está morta. Às vezes, ela apenas espera até que o gelo se quebre e então já será tarde demais para fingir que isso é apenas uma hipótese científica.